Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos no terceiro capítulo do livro Ação e Reação. Esse livro que é uma obra de André Luiz, de psicografia de Chico Xavier. Esse capítulo se chama Intervenção da Memória. E ele relata algumas situações que acontecem na Mansão Paz. Algumas situações reais, problemas de alucinações, a loucura telepática relacionada àqueles espíritos que são acolhidos naquela mansão e esses espíritos ainda guardam relação com esses espíritos trevosos, espíritos que o Druso diz que são verdadeiros espíritos infernais, se conectam com esses irmãos que são recolhidos na Mansão Paz e continuam torturando-os de forma telepática. É interessante também que nessa conversa do Druso com o André e com o Hilário, a todo tempo eles estão sendo recebidos a intervenção de vários espíritos pedindo providência desse Druso. E o André até fala, mas essas são tantas intercorrências, todas têm que se reportar ao Druso. Todas essas intercorrências se relacionam com situações de espíritos, todos com cargos muito importantes nas regiões das trevas. E eles então trazem uma situação de um desses acolhidos que estava numa loucura telepática e ele havia sido separado por ordem de Druso para que pudessem tomar as providências, ainda recebendo as influências telepáticas. O espírito que diz que o caso de John estaria com risco de não conseguir reencarnar, porque a sua mãezinha estava querendo abortar a gravidez, recebendo os eflúvios de espírito perverso, espírito trevoso, ela não estava conseguindo prosseguir naquela gestação. A Cecina, que era a pessoa que iria dar oportunidade desse espírito renascer do Jonas, ele diz: mande chamar Cecina. A futura mãezinha que se sente os fluidos grosseiros, negando recebê-lo, preciso que ela aceite, segundo os compromissos dela mesma assumidos. No caso de Jonas, ele precisa do corpo físico pelo menos durante 7 anos terrestres. Tragam Cecina aqui, ainda hoje, logo entregue ao sono natural. Vejam que interessante a intervenção do Druso nessa situação, a importância da reencarnação, mesmo que temporária, a importância para aquele espírito estar aqui, entre nós, com o corpo físico. As intervenções de espíritos que estão projetando dardos. E outro assistente, então, vem pedir auxílio para Druso, que eles possuem vários sistemas de controle, porque como o trabalho era tão importante na Mansão Paz, era muito suscetível de interrupções e de espíritos que queriam dar fim a esse trabalho de resgate desses espíritos. E esse cenáculo era um lugar onde tinham os abafadores e esses espíritos de escola em trabalhos de acolhida e recolhida desses irmãos sofredores se reuniam para tentar solucionar as situações. Como o instrutor Druso foi imediatamente chamado, o companheiro ia continuar, mas de repente um estranho ruído nos tomou a atenção. Ao mesmo tempo, um emissário varou as portas dizendo: nada a tormenta, mas voltou o assalto dos raios desintegrantes. E ele diz: liguem as baterias de exaustão, observaremos a defensiva instalados na agulha de vigilância, que era o local onde eram garantidos a segurança
como se fossem raios magnéticos para manter uma zona de segurança e não permitir que esses raios atingissem a mansão Paz. Em seguida, convidou a acompanhá-los. Silas, Hilário e eu seguimos-lo sem hesitar. O local era conhecido como Agulha de Vigilância e era uma torre onde havia várias, como se fosse um local, era narrado pelo André, vários pontos magnéticos que eles se entrelaçavam, proporcionando então a proteção desse local. Vejam que interessante. E ele ainda diz que eles têm canhões de bombardeio eletrônico. As descargas sobre eles são cuidadosamente estudadas, a fim de que nos atinjam sem erro, na velocidade de arremesso. E o André então pergunta: e se alcançar? E se nos alcançarem? De certo, provocariam aqui fenômenos de desintegração, suscetível de conduzir-nos à ruína total, sem nos referirmos às perturbações que estabeleceriam em nossos irmãos doentes, ainda incapazes de qualquer esforço para a imigração, porque os raios desfechados contra nós contêm princípios de flagelação que provocam as piores crises de pavor e loucura. Vejam que local, vocês conseguem imaginar que toda essa situação narrada e vivenciada daria um filme fantástico, não é mesmo? E a narração do André é muito triste nós imaginarmos essa situação. Numa mesa desmontável, um homem disforme estirava-se em decúbito dorsal. Chegava a ser repelente, diz o André Luiz. Apesar dos cuidados que já foram objeto, parecia sofrer hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Era justamente no rosto, na máscara fisionômica, em que todos os traços se confundiam, qual se estivessem à frente de uma esfera estranha. Vejam a situação. Conseguem imaginar? Era um homem desencarnado, como se tivesse sido atropelado. Conta essa situação. O André pergunta para o Druso, mas o que causou essa situação, essa deformidade total do corpo físico, do seu rosto, que todo o fenômeno causado era de natureza espiritual e que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-lo. A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo toda a organização do corpo. O aspecto anormal, até monstruoso, resulta dos desequilíbrios resultantes na mente viciada em certas impressões que, vulcanizada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo se perturbem tumultuados em condições anormais. Então, nessa situação, o Druso explica que ele estava em uma hipnose, que se o André quisesse, poderia verificar na sua mente o que estava acontecendo. Tem um semi-despertar e ele acha que está perto de um padre e ele pergunta: quem são vocês? Me perdoe, padre, eu sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade, pequei. E a história é muito triste e que nos faz refletir o quanto valorizamos a vida material em detrimento da vida espiritual. Ele, mais 2 irmãos, tiveram como herança de seu pai uma grande fazenda. Ele tinha alguns planos para a fazenda, ele era a pessoa que trabalhava na fazenda, tinha interesse em implementar e fazer com que a fazenda crescesse.
nessa situação os outros dois irmãos que tinham interesse em vender a fazenda. Não queriam ficar com aquela fazenda, não queriam trabalhar na fazenda. Como eles tinham que dividir, já estava finalizando o inventário, ele teve uma grande ideia, uma maléfica ideia, na verdade. Ele planejou assassinar os seus dois irmãos da seguinte forma: colocou os dois irmãos em uma embarcação, deu para eles um sonífero, um medicamento que entorpecesse o seu corpo físico, e ele calculou o tempo que seria para que eles ficassem entorpecidos. Levou os dois irmãos num local bem fundo do rio, e quando eles estavam meio que adormecidos, ele então os derrubou nesse rio. Claro que ele deixou como se fosse um acidente. E eles, entorpecidos por esse medicamento, eles então morreram afogados nesse rio. E ele voltou, fez com que se tivesse muito triste, enfim. Mas ele nunca mais se esqueceu da expressão do rosto dos seus irmãos ao serem assassinados por essa situação tão vil, tão triste e tão traiçoeira. Ele tomou posse de toda a fazenda, vez que não tinha mais ninguém a quem dividir, e ele mais foi responsável pela morte dos seus irmãos. Mas isso lhe causou um pesar. Ele conta que em nenhuma situação ele foi realmente feliz. Foi abastado, tinha sua esposa e teve apenas um filho. Para aplacar a dor e a infelicidade que carregava, o remorso pela culpa de ter assassinado seus irmãos, ele tentava se distrair com as viagens, com a sua esposa, nas distrações proporcionadas pelo dinheiro, pelas posses. Em dado momento, a sua esposa teve um filhinho e ela ficou muito doente. E ela acabou morrendo numa noite terrível, afogada no mesmo rio que ele havia assassinado os seus irmãos. Ele ficou muito triste, muito infeliz e terminou a sua vida da melhor forma como pôde, gozando dos prazeres da terra, mas sempre infeliz. Desencarnou. E no imediato momento em que ele desencarnou, foi então já sugado para esse lugar, juntamente com seus irmãos, que passaram a obsediá-lo. E a consciência culpada, o remorso, causou toda essa deformidade, porque percebeu que o seu filho, que ficou aqui encarnado, seu único filho, estaria de posse da fazenda, mas também numa situação muito triste. E ele acaba finalizando que ele era culpado, que ele era muito infeliz e que ele era um monstro realmente por ter feito tudo aquilo. Ele diz que ele foi espancado, foi maltratado pelos seus irmãos e que ele percebeu que jamais a morte acontecia. E nessa situação, enxugou o pranto, tentou acalentar o coração desse irmão, consolando, mas entendendo a grandeza e a dificuldade de toda essa situação. Disse que Jesus nos ampare. Não foi possível, contudo, colocar mais observações, devido a tantas tarefas de inspeção. Mas terminamos esse capítulo e daremos prosseguimento a essa história. Até mais!